É bom, porque a gente já tratou do assunto, o Edson está falando aí. Maria do Rosário tem 30,2, Sebastião Melo 24,8. Só que ele ganha no segundo turno, né, Dri? Ele ganha dela. Deixa eu pegar aqui os dados certinhos. Mas bem-vindo, Carlito. Se o Glauco puder ficar mais um pouquinho, aí ele me fala a hora que ele precisar sair. Mas é isso mesmo, olha só, a Maria do Rosário, então, está liderando a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre, segundo a pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quinta pela CNN Brasil. Maria do Rosário tem 30,2% das intenções de voto e o Sebastião Melo, atual prefeito, 24,8%. Anne Ortiz, do Cidadania, terceira colocada, com 9,1%. E na sequência tem a vereadora comandante Nádia, do PL, com 8,5%, a ex-deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, com 8,2%, e o deputado estadual Felipe Camozato, do Novo, com 6,7%. Num segundo turno, entre Maria do Rosário e Sebastião Melo, a situação se inverte e o atual prefeito supera, segundo a pesquisa Atlas Intel, as intenções de voto da petista. Ele, no segundo turno, então, nesse cenário, o Sebastião Melo teria 43,7% e Maria do Rosário 38,2%. Essa pesquisa foi realizada entre 9 e 14 de junho, com 1.798 entrevistas, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela que travou, né, gente? Ou eu estou viajando na maionese? Tá normal, vai. Pode ficar tranquilo. Tá normal. Então, eu sei lá o que acontece aqui. O Dri, quero fazer aqui uma análise sobre essa pesquisa, porque eu acho que a Maria do Rosário é uma excelente parlamentar. Acho uma grande liderança, mas talvez esse fosse o momento da candidatura do Edgar Preto em Porto Alegre. O próprio Tarso já disse que ele ganhou a eleição para governador em Porto Alegre, teve mais votos, o Lula ganhou a eleição no segundo turno, e ele teve mais votos que o Eduardo Leite em Porto Alegre, o Edgar Preto. Então, ele estava com a bola quicando para ele. Eu não sei o que aconteceu, teve um acordo, não teve disputa. O Edgar talvez tenha querido se preservar para ser candidato ou ao Senado ou ao governo do Estado, de novo, né? Mas pelas qualidades da Maria do Rosário, pelas qualidades dela, ela sofre muito preconceito de um setor social, né, do Brasil inteiro, tanto que ela foi atacada por Bolsonaro daquela forma horrível, daquela forma bizarra, né? Aliás, ela é uma mulher linda, né? Ele falou que ela é feia, por isso que não estuprava. Então, assim, a frase não tem conexão nenhuma, mas é um absurdo. Mas vai ter disputa, mesmo assim vai ter disputa, será uma pena se ela for derrotada, né? Mas às vezes são aquelas derrotas que perde um prefeito e ganha um senador. Ela, como a próxima eleição é para o Senado, vai ter 2 vagas, de repente a Maria do Rosário, saindo muito bem votada dessa eleição para prefeito, eu espero que ela ganhe, está na hora de recuperar Porto Alegre. Ela vira uma senadora eleita nas próximas eleições. A ver, é uma situação muito difícil. Do jeito que a cidade está, embaixo d'água, destruída, por irresponsabilidade desse prefeitinho, assim, de doer na alma que ele ainda ganhe dela no segundo turno. Assim, é revoltante, né? Se ele conseguir levar essa depois do que aconteceu, né, Carlito? Assim, o segundo turno é uma outra eleição, né? A gente está trazendo aqui as projeções, como bem lembrou o Rovai e bem lembrou a Adri, né? A gente também tem de levar em consideração 2 agentes importantes nesse momento que podem agregar votos para a Maria do Rosário, que é o Paulo Pimenta e o presidente Lula, né? A última pesquisa, inclusive, mostrou que o presidente Lula hoje é mais aprovado do que reprovado no Rio Grande do Sul.
né? Então, a gente tem que jogar com a bola que tem nesse momento, né? Foi escolhida a Maria do Rosário, acho que o Partido dos Trabalhadores agora tem de montar uma estratégia pensando no primeiro turno, né? E montar uma outra estratégia para o segundo turno, porque são, apesar de ser o mesmo pleito, são configurações diferentes. Eu tenho um exemplo aqui de Sergipe, Rovai. O senador Rogério Carvalho venceu a eleição para governador aqui no primeiro turno, e no segundo turno, não sei de onde ele entendeu que isso seria positivo para ele, aceitou o apoio do candidato bolsonarista caçado, o Valmir Francisquinho, do PL, e aí ele acabou sendo derrotado no segundo turno. Só para vocês entenderem, aqui em Sergipe, Dri, circulava que o atual governador, o Fábio Mitidieri, teria sido o responsável por impedir que o candidato bolsonarista Valmir Francisquinho fosse candidato. Rogério Carvalho, ao invés de tentar manter uma neutralidade e tentar surfar talvez alguns votos ali que poderiam migrar para ele, não. Abraçou o Valmir Francisquinho, o Valmir Francisquinho declarou apoio para ele, e aí até aqueles que tinham raiva do governador atual, Fábio Mitidieri, que achavam que ele teria sido responsável por tirar o Valmir da corrida, decidiram votar nele, ao invés de votar no candidato do Lula, no candidato do PT. Então, assim, só para entender um pouco como é que são cenários distintos. Então, eu acho que pode ter, sim, ali a entrada do Lula. Tem uma coisa que eu não vi aqui ainda, Rovai, nessa pesquisa, que é a rejeição do candidato apoiado por Bolsonaro em comparação à rejeição do candidato apoiado por Lula. Porque em São Paulo a gente já sabe que o candidato apoiado por Bolsonaro é 21% mais rejeitado que o candidato apoiado por Lula. Então, isso pode impactar também lá na eleição de Porto Alegre. Glauco? Sobre essa pesquisa, eu achei interessante, porque quando a gente pega ali os dados de simulação do segundo turno, né, em votos válidos dá 53-47, que é muito parecido com o resultado das últimas eleições, quando Sebastião Melo ganhou da Manuela Dávila, que foi por pouco mais de 54-46. Então, tem ali segmentos distantes, né, nesse segundo turno, mas como o Carlito falou, a simulação do segundo turno, ela ela muda, na verdade, no dia da eleição ela já mudou. Então, é algo que você tem ali uma probabilidade. Para a gente pensar nisso, inclusive, é só ver como foram as pesquisas ali de 2018. Bolsonaro, até chegar a última semana, ele perdia de todos os adversários no segundo turno, e naquela semana ele começou uma trajetória ascendente e acabou vencendo. Já na primeira pesquisa do pós ali a definição do segundo turno, ele já aparecia bem à frente do Haddad. Então, acho que no decorrer dessa campanha, todas as responsabilidades do Sebastião Melo, que não são poucas em relação ao que aconteceu em Porto Alegre, vão ser levantadas, vão ser discutidas tanto pela Maria do Rosário como por outros adversários, e vai ser muito difícil ele se defender. Eu acho que ele tem aí o que a gente chama de telhado de vidro, mas é um telhado de vidro que está assim, ó, a espessura é bem fininha. Então, vai ser uma eleição bastante difícil para ele, e eu acho que existe a possibilidade de vitória da Maria do Rosário, embora a gente saiba também que o antipetismo está muito forte hoje no Rio Grande do Sul como um todo e também em Porto Alegre. Glauco, muito obrigada, viu? Até a próxima. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Valeu, Dri. Valeu, Renato. Valeu, Calito. Até a próxima. Até a próxima. E olha só, vou agradecer a Nelly Germano, que diz: Rovai, a Maria do Rosário precisa ser nossa prefeita, é uma grande lutadora, que o Edgar Preto fique para a próxima. E a Terezinha Marques, nossa membra aqui da TV Fórum, ela diz: Rovai, volto a reforçar que é preciso dar atenção à força do grupo RBS aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A família Sirotsky decide as eleições por aqui. Muito obrigada aí pelos comentários. E olha só, antes da gente seguir aqui com as nossas notícias do dia, eu queria falar com o Carlito, que foi alvo aí da mídia, né? Falando em mídia mainstream, mídia comercial, corporativa, neoliberal, tem vários nomes de chamar aí o PIG. Foi acusado de participar de um gabinete da ousadia, Carlito. Desconhecia isso. Quer dizer que coisa mais sem pé nem cabeça, né? E absurda. E assim, né? O que é interessante é que eles não fizeram. A Luísa Mazzullo e o Bernardo Mello, que foram quem escreveram as matérias, eles fizeram um padrão jornalístico da Globo em algumas matérias, né? Que é distorcer as informações, né?
No meu caso, por exemplo, a Luísa Mazulo, ela mandou para mim uma mensagem, isso no sábado, perguntando se o título do meu vídeo não daria a entender que a Carla Zambelli estaria muito perto de ser presa. Tá aqui, ó. Ela me pergunta isso e eu confirmo. É exatamente isso que tem no título do meu vídeo. E aí, na matéria que ela publicou junto com o Bernardo Melo, né, que eu havia afirmado, tá aqui embaixo, que eu havia afirmado que a Carla Zambelli teria sido presa, algo que é falso. E para ficar claro, né, como é que foi algo orquestrado, Dri, assim que ela publicou a matéria, eu mandei para ela mensagens comprovando que eu não tenho relação nenhuma com os influenciadores que ela colocou ali, né? Eu não vou atacá-los, porque eu não vou dar motivo aqui para a extrema-direita usar o nosso trabalho para atacar o nosso próprio campo, mas eu não tenho amizade com nenhum daqueles influenciadores citados. Eu já tive alguma relação com um dos rapazes que aparece ali, mas hoje a nossa relação não existe, né, nas redes sociais e nem fora dela. Não tenho contato nenhum com alguns influenciadores. O Paulo Giraldelli, por exemplo, que aparece na mesma lista comigo, me processou em 2020 após eu fazer uma denúncia contra ele. E aí ela traz ali várias amenidades, dizendo que teve uma reunião em 2022 que eu e outros, que eu junto com 12, né, eu faria parte de 12 youtubers, teríamos entrevistado o Lula em 2022, em abril de 2022. Vocês vão lembrar que aquele encontro que aconteceu no Hotel Mercury, se não me falha a memória, em São Paulo, não foram 12 pessoas, foram 13, e não foram 12 influenciadores. Na verdade, você tinha gente da TVT, do Brasil de Fato, o Tijolaço, o Viu Mundo, o Alma Preta, e tinham representantes de regiões diferentes do Brasil, e tinha também representantes masculinos, femininos, LGBTs, PCDs no encontro. Algo que eu acredito que a Globo tenha feito de conta que não entendeu. E aí me associaram a essa suposta organização criminosa, né? Porque ela não diz que é uma organização criminosa, mas a lei brasileira diz que a união de 4 ou mais pessoas, né, de forma hierárquica ou não, a lei 12.850, que trata ali de organizações criminosas, diz que isso que ela alegou que existe ali é uma organização criminosa. E aí, detalhe, para vocês verem, Rovai e Dri, como é que funciona a vingança desse povo. Já tem umas 3 semanas que eu venho batendo com frequência no meu canal na figura do Paulo Celso Pereira. Para quem não sabe quem é o Paulo Celso Pereira, ele é diretor executivo do Globo, primo do Aécio Neves. E desde quando começou essa situação no Rio Grande do Sul, Rovai e Dri, ele tem dado espaço, de novo, a declarações do Aécio Neves no Globo. E aí eu fui denunciar isso, né, que em um cenário sério no Brasil, o Aécio Neves não teria espaço mais na mídia brasileira, a não ser que ele tivesse um primo na Globo, como é o caso do Paulo Celso Pereira. E aí, estranhamente, durante a minha live no domingo, porque no domingo eu fiz uma live no meu canal, Dri Rovai, e mostrei a íntegra do áudio da entrevista. Inclusive, ela admite que fez uma matéria no jornal onde a informação foi baseada na minha denúncia. Então, como é que eu faço parte de um gabinete que dissemina informação falsa e a Globo faz matérias baseadas em denúncias minhas? Sem falar que vários jornalistas do Grupo Globo, que são do nosso campo, me procuram como fonte de informação. Eu cheguei até a printar algumas mensagens e mandei para ela e falei, se você tentar me associar a alguma coisa relacionada ao gabinete do ódio, você vai macular o trabalho dos seus colegas, porque aqui, ó, esta, me procuram como fonte de informação para tirar dúvidas, para esclarecer informação, para trocar figurinhas quando eu tenho alguma denúncia ou quando eles têm algumas denúncias para fazer, porque eu não estou me referindo à Globo, eu estou me referindo a gente do nosso campo que trabalha na Globo. E aí ela publicou a matéria e eu acho, Rovai, que na cabeça dela, ela fez uma cortesia comigo, porque eu não estava na matéria que saiu no site. Eu só estava na versão impressa do Jornal Globo. E por que eu acho que ela fez isso, Dri? O Jornal Globo não tem como ser impresso aqui em Sergipe para ser publicado no domingo. Então ele só sai nas praças do Sudeste. São Paulo, Rio e Minas Gerais, eu acredito. Tanto que assim que a matéria saiu, eu entrei no site, eu não vi meu nome, aí eu ainda comentei com a minha esposa. Eu falei, ela não colocou meu nome porque eu gravei a ligação e eu tinha dito para ela que eu ia gravar a ligação e que as perguntas que ela me fez, eu consegui mostrar todas que não tinha pé nem cabeça, que ela tentou encontrar ali uma relação minha com o governo federal, se eu era financiado pelo governo, se eu tinha alguma ação em conjunto com o governo. E aí, Dri, durante a minha live no domingo, onde eu mostrei os áudios e as trocas de mensagens, a matéria foi atualizada. Quem entrar hoje no site do Globo e for buscar essa matéria, está lá. Às 15 horas e 15 minutos, eles adicionaram um parágrafo na matéria, que é o parágrafo que meu nome é citado. Ou seja, ficou tão claro que era uma maneira de tentar me retaliar, que a partir do momento que eu exibi os áudios mostrando que ela tinha manipulado a entrevista
inclusive mentindo sobre o que eu tinha escrito ou não no título do meu vídeo, porque ela entendeu que o título do meu vídeo não dizia que a Carla Zambelli estava presa. O título do meu vídeo estava claro dizendo que ela estava a caminho da prisão pela quantidade de materiais que se existia naquele momento. E aí, Rovai, para finalizar minha fala, eu mandei para ela uma matéria publicada pelo Grupo Globo no dia 30 de agosto de 2000, onde o título era o seguinte: A Caminho da Prisão. Muito similar ao meu título, né? Se referindo ao Pimenta Neves e o assassinato da jornalista Sandra Gomide. Detalhe, o Pimenta Neves só foi preso em 2011. Então, por que o mesmo recurso que a Globo utilizou em 2000 é fake news por mim utilizado em 2022, 23 e 24, perdão, e ela distorce a informação? Outro ponto, Dri, como é que existe uma organização criminosa organizada para poder disseminar informação falsa e ela não conseguiu mostrar uma sequência de vídeos que possam ter sido combinados, uma sequência de informações falsas? Uma coisa é você ter títulos sensacionalistas, capas sensacionalistas, que isso é problema de cada um que produz o seu conteúdo. Isso aí não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do Rovai, não é responsabilidade da Adri, é responsabilidade de cada um. Agora, o conteúdo, tanto que a matéria não diz qual informação falsa eu divulguei, porque não tem informação falsa. E aí o que aconteceu? Meu advogado Lucas Mourão já me procurou, a gente vai primeiro acionar a Globo para pedir um direito de resposta. Primeiro, eu sou palestrante, eu sou consultor político, eu sou escritor e eu sou pré-candidato a vereador na minha cidade. Imagina os meus opositores durante a corrida eleitoral divulgarem que eu sou um disseminador de informação falsa e que faço parte de um suposto gabinete do ódio com pessoas que eu nem falo. Inclusive, uma das pessoas que aparecem lá na lista, né, fez até uma live me atacando a revista Fora, atacando o Rovai, que eu não vou citar e não vou atacá-lo também, porque, como eu disse, eu não vou usar o meu espaço na mídia para dar combustível para a extrema-direita e para a Globo, tá? Então, quem quiser promover a autofagia, parabéns. Não contem comigo, tá? Beleza, esclarecido aí, né, Dri? Vamos aí para o próximo ponto. Eu nem vou entrar nesse debate, porque, sinceramente... Não vale a pena, não, vai. Eu queria... Vamos entrar no próximo ponto aqui, já que você falou da Zambelli. Ó, não é fake news, viu? Sabe o que ela disse ontem? Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Em meio a esse projeto de lei absurdo, que é o 1904, conhecido como PL do estupro, PL dos estupradores, porque prevê uma pena aí de homicídio para a mulher, para a criança abusada aí que fizer um aborto, uma pena maior que a do estuprador. E depois dessa repercussão negativa enorme que tomou aí o projeto, com milhares de pessoas nas ruas, e né, muitas de novo, o Pedro Serrano ontem aqui explicou um projeto inconstitucional. Os deputados da extrema-direita da bancada evangélica foram ontem fazer uma entrevista coletiva e a Carla Zambelli foi defender o projeto e cometeu 2 vezes um ato falho, que ficou ali uma cena que causou um grande constrangimento. Mas, na verdade, talvez ela, no fundo, quisesse dizer isso mesmo, né? Ela disse, não quer o bebê? Entrega para o aborto. Vou colocar aqui o vídeo para quem não assistiu ainda. Não abortar esse bebê, não matar o bebê antes de tirar da barriga. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Agora, vocês não podem deturpar... Vocês não podem deturpar tanto a matéria a ponto de chamar a gente de homicida, praticamente. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Entrega para adoção, desculpa. 2 vezes eu errei. Você vê que ela tá ali. Virou a menina do Fêmen de novo. Não, e ela falou... Ela foi, antes dela ser cuidadora de banheiro, ela era do Fêmen, aquele grupo aborto, que defende o aborto, inclusive. Defende o aborto, né? Agora ela se atrapalhou ali na fantasia. E ninguém está chamando eles de homicida. Quem está chamando eles de homicida, né, para criança, são eles. A gente está falando que eles estão defendendo estuprador, né, e querem revitimizar as vítimas de violência sexual desse país, que já fazem aí um périplo, né, já tem uma aviação. Ontem mesmo saiu uma matéria de uma menina que foi abusada pelo marido da avó
de 13 anos que teve que viajar de São Paulo para Bahia para realizar um aborto legal, quando já estava com 31 semanas, tamanho a dificuldade que ela teve para ter o seu direito garantido de ter um aborto legal. Carlito, que ato falho ou, na verdade, né, vamos aí dizer que ela também, no fundo, tem consciência do absurdo que é esse projeto, né? Então, há um tempo atrás, apareceu na internet um rapaz que alega ser um ex-companheiro da Carla Zambelli, onde ele expõe que ela teria supostamente feito um aborto, né? Isso fica no campo da subjeção, a gente não pode trazer aqui como certeza, porque ele não apresentou nenhuma prova, apenas a suposta relação dele com ela. O que é interessante, Dri, é que eu li o PL 1904 e eu queria lembrar para o Sóstenes Cavalcante, olha que eu sou ex-cristão, né? Eu não sou mais religioso, eu queria lembrar para ele que ele comete duas falhas no projeto. A primeira é legal, no que diz respeito à quebra de decoro, ou seja, mentir, de acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar, é quebra de decoro. E ele mente no PL 1904, e na crença cristã, mentir é pecado, e ele também peca. Então ele falha como parlamentar e falha como cristão religioso, porque ele está em pecado. Ele traz ali, por exemplo, no projeto dele, que aquela criança de 10 anos de idade que fez o aborto, saiu do Espírito Santo e foi lá para... Inclusive a revista Fórum fez matéria sobre isso aqui ontem também, que foi lá para o Pernambuco, que ela só fez o procedimento com 23 semanas. O que ele omite, e inclusive foi dito isso pela avó da criança, é que a avó, em uma consulta, em um dia de rotina, percebeu que a barriga da menina estava crescendo e descobriu que a menina estava grávida com 19 semanas, ou seja, dentro do prazo que eles estão defendendo aí. Só que quando as pessoas próximas da criança, que eram religiosas, próximas que eu falo vizinhos, religiosos, souberam que ela estava grávida e que queria fazer o uso legal do aborto ali, foram na casa dela ameaçar ela e a avó e dizer que elas iriam para o inferno, que não poderia fazer aquilo, que era um absurdo. E aí, elas tiveram de ir para outro lugar para poder fazer o procedimento, porque não conseguiram no Espírito Santo. O documento dele lá também, olha que é um documento oficial, a gente está falando de um PL, um projeto de lei, diz que ela foi de jatinho particular para o Pernambuco, e é mentira, ela foi de avião de carreira. Ele também cita o nome de um médico que teria feito o procedimento, que não era o médico era diretor do hospital. Então, só para vocês verem que não tem nenhum tipo de credibilidade nesse documento. E aí ele cita, Adri Rovai, uma pegadinha, né? Que ele diz que esta menor, se passasse pela lei como está escrito hoje, ela não seria punida. Porque no Brasil, os menores de até 12 anos incompletos são crianças e crianças são inimputáveis. Porém, essa moça que você citou, Dri, ela não só seria putável por medida socioeducativa, como o pai, a mãe ou o avô poderiam ser presos, pegando de 6 a 20 anos. Carlito, como é que você pode provar isso? Basta ler o artigo 29 do Código Penal, que fala pessoas, que diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Uma criança que vai abortar ali um feto, né, que eles falam que é uma vida, um feto, vítima de um estupro, e aí você vai querer mandar para a cadeia ela para uma medida socioeducativa, se for o pai e a mãe que a encaminharem, por exemplo, para um hospital, para tentar fazer valer o seu direito, o pai e a mãe serão presos também, e o médico que fez o procedimento. O que eles questionam muito, Dri, é que a criança ou adolescente que foi abusado tem até 22 semanas para interferir a gestação. Deixa eu lembrar o senhor Sóstenes Cavalcante da bancada do capeta. Não vou chamar da bancada evangélica porque não tem como, com todo o respeito. É a bancada do capeta. Ele esquece que a menina era abusada, Dri, desde os 6 anos. E a avó só descobriu que ela estava grávida, só descobriu que ela era abusada porque descobriu que ela estava grávida com 10 anos. E sabe o que é que o tio falava para ela? Se você contar para sua mãe, eu mato sua mãe. Se você contar para sua avó, eu mato sua avó. Se você contar para o seu avô, eu mato seu avô. Como é que você vai fazer uma criança de 6 anos que está sendo ameaçada, de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 11 anos, falar para os pais? Não tem como, elas não falam, elas são persuadidas. Agora, sabe como é que isso pode ser tratado, Dri? Eu fui professor durante 10 anos em escola. E dei aula ali para a educação fundamental menor, para a educação fundamental maior e para o ensino médio. E sabe como é que as escolas trabalham com educação sexual para os menores? Diferente do que os bolsonaristas espalham, que é levando, né, vibradores,
levando fotografias de órgão genital feminino e masculino, não. As professoras que são pedagogas e que são muito bem preparadas nesse país, como alguns professores também que a gente tem que são pedagogos também, elas botam lá, Adri, ó, no quadro, uma imagem de uma criança e aí aparece, ó, um símbolozinho verde no braço, um símbolozinho verde na mão, um símbolozinho verde na cabeça, um símbolozinho vermelho nos seios, um símbolozinho vermelho nas nádegas, um símbolozinho vermelho na região genitária. E aí a professora fala, se alguém pegar no seu bracinho, pode? Pode, tia, porque tá verde. Se alguém pegar na sua cabecinha, pode? Pode, tia. Se alguém pegar no seu bumbum, pode? Não pode, tia. Se alguém pegar na sua parte vermelha na frente, pode? Não pode, tia. É assim que crianças são ensinadas a entender que se tem um tio, que se tem um pai, que se tem um avô, que se tem uma avó, um padrasto abusando, ela pode denunciar. A criança não está com a sua identidade mental formada ainda. A gente está falando, Rovaidri, da primeira infância. É quando a criança começa a criar os seus vínculos afetivos com a comunidade, é quando a criança começa a construir os seus valores, é quando a criança começa a ser preparada para o mundo. Eu tenho uma solução que eu dei no meu canal ontem, e vou pedir licença aqui para dar. Eu recomendo ao Sóstenes Cavalcante, como forma de se engajar ainda mais com o projeto, que ele se ofereça para ser abusado por uma fila de homens e depois ele fala qual que foi a sensação que ele teve e se ele acha que aquele tratamento que ele passou é um tratamento digno. É isso que eu quero perguntar para ele. Sabe quem que é a favor do aborto, Dri? Eu mandei para você aí para a gente desnudar. Eu vi aqui e só vamos falar sobre isso, revelação aqui para mostrar a hipocrisia, né, dessa galera, mas antes, só esse caso aí da menina, né, ela, sabe como que descobriu? Ela com 14 anos, criançona, segundo a mãe, falou para ela, mãe, tem alguma coisa mexendo na minha barriga. Foi aí que a mãe percebeu que tinha alguma coisa errada. Mas vamos lá falar, né, Carlito? Olha só a hipocrisia. Tem aqui uma reportagem da Isto É Gente, de 2000, 14 de fevereiro de 2000, bem antes, né, da tragédia aí da ascensão do bolsonarismo, do governo Bolsonaro e do crescimento dessa extrema-direita, que agora está aí defendendo esse tipo de projeto absurdo no Congresso Nacional. Tem, né, uma entrevista, quando, então, o Bolsonaro era aí somente o capitão reservista do Exército, conhecido como Cavalão, que chegou aí a ser um deputado federal, ficou por 28 anos na Câmara. E em um determinado momento, a jornalista pergunta, e sobre a legalização do aborto? Se ele é a favor. Olha o que ele responde, tem que ser uma decisão do casal. E a gente sabe que, né, Carlito, já a Juliana Dalpiva conta naquele livro dela que quando a Ana Cristina está grávida do Jair Renan, ele defendia, né, o aborto. Aí embaixo, Dri, ele responde também a pergunta na sequência. Aí, ó, o que o senhor já viveu essa situação? Aí ele fala já. Tá, não, abaixo da... Passei para a companheira, a decisão dela foi manter. Está seja, ali, ele queria que ela abortasse Bolsonaro o Jair Renan. Aponta para a foto no mural do seu filho mais novo, Jair Renan, de 1 ano e meio com Cristina. Então, assim, Bolsonaro, a gente pode dizer, né, Carlito, e não é fake news, Bolsonaro era a favor da legalização do aborto. E do topless também, viu, Dri? Se você olhar a pergunta de cima, ele também era em favor do topless. Tá aqui, ó. O que o senhor acha da legalização do topless? É a pergunta logo de cima. Ele responde, não sou contra, não. Desde que seja com a mulher dos outros, depois que todas as mulheres estiverem usando, aí a minha pode usar. O fio dental foi um escândalo e hoje é normal. Olha o conservador Jair Messias Bolsonaro aí botando as suas garrinhas de fora. Olha aí. Pois é, gente, tá vendo? É aquilo que a gente sabe, né? Eles são... são hipócritas, né, gente? Eles são oportunistas, são vagabundos. Não são pessoas sérias.
por isso que tem a incoerência não cria nenhum problema para eles. Todo mundo sabe que eles não pensam isso, mas vota nele igual porque está defendendo essa ideia, entendeu? Você acha que as pessoas acreditam que o Bolsonaro é um cara verdadeiro, honesto, sincero, correto? Pensam iguais. Porque também são parecidos com ele, né? Então, tá essa hipocrisia social. O cara não aceita uma pessoa LGBT, gay, isso horroriza ele, e ele tem 25 amantes. E aí ele é contra o aborto, aí ele estupra a filhada, entendeu? Sabe quem é contra o aborto, a favor do aborto também, Dri? A gente não vai poder exibir esse vídeo aqui, porque toda vez que exibe, ele derruba, né? Ele tentou derrubar no meu canal e eu consegui manter com a ajuda do YouTube. O Edir Macedo, ele disse que ele é a favor do aborto e que se ele estiver pecando, ele está pecando de forma consciente, porque ele diz que é melhor a mãe ou o casal abortarem uma criança do que abandonar ela. E sabe a hipocrisia maior de todas, Dri? Eles falam assim, como a Carla Zambelli tentou dizer ali, né? Que não quer a criança, dá para adoção. Vamos trazer o caso da atriz Clara Castanho, que descobriu que estava grávida, já com a gravidez avançada, e decidiu, né, vítima de um abuso, ela foi vítima de um estupro, e decidiu dar prosseguimento à gravidez e entregar voluntariamente para adoção o bebê. Ou seja, ela seguiu aquilo que os bolsonaristas estão defendendo. Ela não abortou o bebê e deu para doação, entregou a adoção voluntária. O que aconteceu com a Clara Castanho? Massacrada na internet também por bolsonaristas como a senhora Antônia Fontinelli, como o senhor Léo Dias, que foram lá atacar a Clara Castanho. Então a questão não é se vai ter o bebê, se não vai ter o bebê. O problema deles é com mulheres. Eles odeiam as mulheres. Se vocês observarem a coletiva do Arthur Lira, Rovai, que ele deu acho que na segunda-feira, só tinha a deputada Benedita da Silva como mulher, o resto era tudo homem, e a Caroline Detone que mostrou a cara um pouquinho e saiu. Ou seja, um bando de homens ali, inclusive o Arthur Lira sendo acusado pela própria companheira de ter supostamente a violado sexualmente, né? A própria companheira, a ex-companheira dele denunciou que ele teria a violado sexualmente, supostamente, e ele tá lá todo calmo. Eu nem pensei que era o Arthur Lira que estava falando ali, Dri, que não, a gente representa o povo, aqui é a democracia, a gente não quer assodamento, a gente quer discussão técnica, vamos montar uma comissão para poder discutir esse projeto, a gente respeita e escuta as ruas. Oi? Você aprovou em 23 segundos a urgência do projeto? E aí, do nada, você passou a ser um cara democrata, né, que escuta o povo. Eu acho que ele está acostumado, Dri, com o modus operandi do antigo coronelato que existia aqui no Nordeste brasileiro, que é o cumpra-se, é como eu quero, ou leva para o açoite. E não é assim que funciona, Lira. Não é assim que funciona. E você falou que eles odeiam as mulheres, odeiam principalmente as mulheres pobres, porque quem que é que vai procurar um serviço de aborto legal no SUS? São as mulheres pobres, principalmente meninas negras, menores de idade, que são as abusadas, que vão procurar um serviço gratuito e legal do SUS, porque quem tem dinheiro, a gente sabe que está fazendo aborto nas clínicas clandestinas, né? Inclusive mulheres aí desses parlamentares e tudo, que, né? Mulheres diamantes, né? As amantes exatamente. Então, assim, esse projeto tem esse componente de ódio às mulheres e à pobreza, às mulheres pobres, às mulheres negras e às crianças negras, né, desse país. Então, falaram aqui da Fontinelli, defendem também, né, a adoção, a entrega para adoção, mas a gente lembra o que fizeram com a Clara Castanho, né, aquela atriz que foi estuprada, teve um bebê, entregou para adoção, e depois fizeram uma denúncia criminosa na Fontinelli aí, revelando um caso dessa atriz, que não é um caso muito essa questão de saúde pública dela não tem de discutir. Eu vou trazer um dado específico para vocês dois aqui agora. De 2008 a 2017, o SUS gastou 500 milhões de reais, ou seja, R$500 bilhão com procedimentos para cuidar de mulheres que passaram por abortos mal sucedidos. Só entre 2022 e 2023, o Sistema Único de Saúde atendeu 89 mil casos de mulheres que precisaram ir na urgência médica para fazer a coletagem de direito. Ou seja, o aborto acontece, seja ele legalizado ou não. A diferença é que você tem um gasto, que o governo não vai negar atendimento à saúde pública a essas pessoas, que em 10 anos, de 2008 a 2017,
foi de 500 milhões, que atualmente são quase 100 mil procedimentos por ano que passam pelo Sistema Único de Saúde e que, como você citou, Dri, quando é alguém muito rico, o médico amigo da família, na calada da noite, marca uma consulta e vai lá e faz o aborto. As outras pessoas não têm esse procedimento. E detalhe, 100%, Dri, 100% das mortes provocadas por aborto no Brasil poderiam ter sido evitadas se tivesse uma política pública que enxergasse isso de forma séria e não tentando tornar o Brasil uma teocracia como está tentando fazer o seu Sóstenes Cavalcante. Eu queria saber, inclusive, Rovai, qual que é a opinião do príncipe brasileiro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, já que a família dele foi chutada da igreja no século XIX. Inclusive, a separação entre Estado e igreja aconteceu depois de um desentendimento de Dom Pedro com a Igreja Católica. E aí você teve ali a separação, né, do Estado brasileiro e das religiões. O Brasil passou a não ter uma religião, passou a ser um Estado laico. Então, a César o que é de César, não é assim que diz o ditado, e ao povo o que é do povo. Então, quer ser pastor, quer ser religioso, bota aí a Bibliazinha aqui debaixo do braço, suba lá no seu púlpito, fala o que você quiser, desde que não cometa crime. Agora, quando você vai para o Congresso, tira a Bibliazinha debaixo do braço e bota a Constituição, porque o Estado brasileiro é laico. E isso não vai mudar. Mas a gente ainda vai viver uns bons períodos de tempo sob a égide desse extremismo religioso, porque, infelizmente, ele continua sendo bom de voto. Ele dá retorno, além de dar retorno financeiro, econômico, ele dá retorno político. Eu vejo, tem gente que eu vi mudando nesse período aí de 10, 15, 20 anos, esse último período, que não era religiosa, nunca foi, virando crente da noite para o dia para poder ter voto. O cara assume o papel de crente, assim, como se ele fosse um ator. Agora, a partir de agora, eu vou ser crente. Sabe que a pessoa está cagando para isso. Tem uma vereadora que eu conheço aqui, que é a vereadora do swing, a vereadora das liberdades, da não sei o quê. Ela virou crente, velho. Tá, bicho? Eu não vou falar de que cidade é e tal. Saiu da esquerda, foi para um partido de direita e virou crente. E todo mundo sabe que ela era um pouco parecida lá com aquela que matou o marido lá. Flor de Lis. Oi? A Flor de Lis. Flor de Lis. Flor de Lis. Flor delis, eu falava que ela era Flor delis. Olha, vou te contar, velho. Infelizmente. Dri, estamos chegando ao final aí, tem algum destaque? Mas antes, queria divulgar que no domingo tem ato contra esse PL 1904, porque não podemos baixar a guarda, porque não adianta continuar, mudar o texto, tem que ser retirado de pauta esse projeto. E em Belo Horizonte também vai ter, olha aí, às 9 da manhã, na Praça Raul Soares, com caminhada até a Praça 7, 23/6, domingo, abaixo PL do estupro, e em São Paulo, às 15 horas, no MASP, em frente ao MASP, da Avenida Paulista. Vamos continuar divulgando hoje e amanhã os atos aí pelo país, no domingo, contra esse projeto de lei absurdo. Gente, tinha ainda um monte de coisa para falar, um monte de notícia. Hoje estava quente, mas a gente tem horário, então vou liberar o Cardoso. Eu quero dizer o seguinte: domingo, 10h30 da manhã, tem um curso Como Combater o Fascismo, dado por mim e pelo Sérgio Amadeu. Nós já demos 2 aulas, aproximadamente 2.000 pessoas já participaram, se inscreveram no curso, mais de 1.000 fizeram o curso já. Tem, então, umas 1.000 que não conseguiram fazer porque era segunda-feira, deu problema e tal. Então, a gente abriu novas vagas e marcou a aula para o domingo, que é um dia que, assim, se você não puder ir no domingo, amigo, aí também eu não tenho o que fazer. Tá, mas eu vou na igreja, Rovai. Deixa para ir na igreja no outro dia. Vai na igreja de manhã cedinho, vai na missa das 7 da manhã, e 10h30 está lá discutindo como combater o nazismo. Não foi fácil marcar essa aula, o Serginho não queria acordar, mas eu consegui convencê-lo da importância de fazer esse curso às 10h30 deste domingo. Estarei lá, cara limpa, enxuto, dando o curso para você.
Você pôs aqui para o pessoal se inscrever? Não, né, Dri? Estou pondo de novo aqui. E não deixem de se inscrever, então, reforçando aí, porque é um evento fechado, precisa se inscrever para receber o link. Tá aqui no chat, ao vivo, aqui do YouTube, o link para você garantir a sua vaga. Então, Carlito, muito obrigada. E lembrando que às 4h tem o vídeo do Carlito. E hoje o vídeo é sobre o quê, Carlito? Eu já vi que tem sobre a indígena da Shopee, né? A Silvia Wayampi, que os indígenas Wayampi, a Pina, dizem que ela não é indígena e que ela seria... Olha que história engraçada, rapidinho, Rovai. Que ela seria supostamente ela não seria indígena e que existe uma história que uma criança teria sumido em 1970 na aldeia Wayampi e que ela apareceu do nada, muitos anos depois, já adulta, dizendo que ela era aquela criança. E aí os Wayampi não reconhecem ela como Wayampi. Alguns dizem que elas são Wayampi, mas ela não é reconhecida por eles como Wayampi. E a gente vai explicar que ela gastou dinheiro do fundo eleitoral para poder fazer uma harmonização facial e foi caçada, né? Então eu vou explicar tudo isso no nosso vídeo de 4 horas.